Boa noite, igreja. Que lindo dueto. Parabéns para vocês. A nossa igreja está realmente bem servida de talentos para o presente e para o futuro. Amém? Amém. Tudo bem, Aninha? Tudo bem? Maravilha. Não sei se está ligado já. Tá ligado? Tá ligado. Perfeito. Olha só que legal. Assim que eu cheguei, algumas semanas depois, a Aninha falou assim para mim: pastor, será que teria uma data? Porque eu queria pregar para a igreja. Falei: Aninha, que legal. Então, Nem eu sabia que eu queria pregar naquela época. Agora eu tô aqui, caí de paraquedas, agora eu tenho que assumir responsabilidade, né? é isso aí. Parabéns, viu, Aninha? Que Deus te abençoe. E a Aninha vai falar sobre a igreja, o corpo de Cristo, como a gente pode estar unido no mesmo propósito, mesmo sendo tão diferentes. E eu acho que a gente pode fazer isso, permitindo que o Espírito Santo entre no nosso coração e nos ajude a lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Então, que Deus te abençoe ricamente. É um privilégio poder estar aqui, ouvir a palavra de Deus, e eu quero fazer uma oração por você. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra mais uma vez aqui no Razões para Crer. Nós estamos na 14ª crença da Igreja Adventista. Como a igreja interpreta a Bíblia, os ensinos de Jesus, os mandamentos de Deus, a fé que Ele nos ensina a ter. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a Ana, que ela fale guiada, levada, impulsionada pelo Teu Espírito, e nos leve não apenas ao aprendizado, mas a uma decisão de estar mais perto de Ti, mais envolvido na Tua igreja, na pregação do Evangelho, a fim de que Jesus volte logo e a gente possa ir todos juntos para o céu. Obrigado pelo Teu amor, abençoe a cada um de nós e que possamos sair deste lugar bem mais perto de Ti do que quando entramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Faz parte. Então vamos lá. Quando eu comecei a montar toda a pregação e o pastor disse um pouquinho mais de qual ia ser o tema, eu não tinha noção de como eu ia me identificar com aquele tema e como eu gostava, já falava sobre isso com os meus amigos. Então, em 22 anos, eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui pregando, né? Sempre estou no louvor, eu estou lá embaixo ajudando. E esse ano eu senti muito forte no meu coração a vontade de fazer algo diferente. E me colocar num lugar que não estava nos meus pensamentos e não estava nos meus planos. Mas eu fui, e aonde eu fui colocando isso, Deus foi abençoando e hoje eu estou aqui. Então, eu queria te convidar a fazer mais uma oração especial dedicada para o tema. Paizinho, o Senhor sabe que a gente está aqui porque a gente veio te adorar, a gente veio te ouvir. E eu acho que hoje é um tema que a gente precisa ouvir. Eu preciso ouvir, a igreja precisa ouvir e o Senhor precisa falar para a gente. Então, guia para que a gente não seja uma igreja medíocre, sempre esteja buscando o melhor que o potencial que o Senhor nos deu pode alcançar. É isso que a gente te pede em nome do Teu Filho. Amém. Então, vamos lá. Meu slide não está ali. Está ali. Perfeito. Isso, perfeito. Unidade no corpo de Cristo e a geração do individualismo. Eu coloquei esse subtítulo porque eu achei que casava muito bem. Quando a gente fala de unidade, a gente está falando de um só, de um grupo unido. E acho que a pandemia ensinou muito a gente que a gente precisava se relacionar mais do que nunca. Então, colocou seres humanos completamente isolados, no máximo ali com a nossa família. E eu particularmente tenho muito essa ideia de que parece que a gente desaprendeu a se relacionar depois da pandemia. Então, a gente está como igreja, a gente está todo mundo ainda voltando a fazer as coisas que a gente fazia antes, mas não é da mesma forma. E a gente tem uma dificuldade, eu acho que principalmente como cristão, de voltar a evangelizar e fazer as coisas da forma como a gente fazia. Então, é muito interessante que, vendo tudo isso, talvez a parte mais simples, tão pequenininha que a gente nem percebe às vezes, é a unidade. E a unidade é a igreja como um. Satanás ele não precisa de grandes planos e de grandes desenvolvimentos.
A verdade é que ele ataca em coisas tão pequenininhas que às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo atacado. E acho que esse é o maior problema para a gente. Talvez a unidade seja a parte mais fácil de quebrar uma igreja. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai ver na questão da unidade, a gente precisa de uma igreja que se relaciona. Se por pequenos motivos a gente cria uma igreja que não se relaciona, não troca ideia, não estuda a Bíblia junto, a gente não tem igreja. Então a ideia de você criar uma igreja que não consegue se relacionar de forma tão íntima com os membros e com Deus, elas não conseguem ver o verdadeiro cristianismo. O cristianismo é baseado no amor e no relacionamento. Sem isso, a gente não consegue desenvolver nada além disso. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia e contar um pouquinho mais do começo da primeira igreja. Em Lucas 6, 12 a 16. Para quem não tiver a Bíblia, a gente tem aqui no telão também. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Aqui a gente tem a primeira comunidade que Cristo criou aqui na Terra. O ministério dele começa a partir desse momento, onde ele reúne os 12, escolhe e fala, me sigam. E eles largam tudo e seguem. Então a gente tem Cristo encontrando os discípulos, sabendo nome por nome, sabendo a profissão, sabendo tudo o que eles fazem, sabendo todo um histórico e falando, apesar disso, eu vos escolho. A missão dos discípulos era amar as pessoas que, naquela época, eram as pessoas não escolhidas, rejeitadas, isoladas. E o problema é que ali a função de Jesus era amar não só os judeus, que eram um povo escolhido, mas era amar todo mundo. E para os próprios discípulos que cresceram nessa mentalidade de que o judeu é o povo escolhido, eles tinham uma dificuldade gigantesca de expandir a mente deles disso. Porque a vida inteira ensinaram, judeu é o povo escolhido. Então, como que você sai disso para 12 pessoas, 12 judeus, que sabem que são um povo escolhido, para dizer e tirar tudo que eles têm na cabeça e falar assim, não, o povo escolhido não é só os judeus. A salvação e a graça veio para todos. Aí o discípulo fala, como é que veio para todos? Não é possível. Não foi isso que eu aprendi. Jesus era o amor puro. E talvez essa era a parte mais difícil de fazer sentido. Porque ele parecia tão puro, tão querido, tão amável para quem conhecia, que não parecia que Jesus, o santo separado, casava com janta com pecadores. Senta na mesa do coletor de impostos. Então, é uma mentalidade muito legal. Ele conquistava por onde ele ia. E ele sabia perfeitamente o que ele tinha vindo fazer aqui. Os discípulos é que tinham que aprender. Apesar de toda a graça que Jesus tinha demonstrado para eles, de ter escolhido pessoas completamente aleatórias, eles ainda tinham uma dificuldade de abrir o leque deles para a possibilidade de que a graça era para todos. E Cristo falou assim, eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso mostrar o maior exemplo para eles entenderem que é para todos. Eu vim aqui para abrir a possibilidade, eu vim aqui para morrer, não é por um, não é por dois, é por todo mundo. Então, se perdoar um cobrador de impostos na cabeça deles já não fazia muito sentido, imagina um samaritano, que era o povo que eles menos gostavam, fazia mais a maior loucura. Assim como a igreja de Laodiceia, os discípulos não conseguiam enxergar a própria falha. Então, a gente brinca assim, né, que os judeus eles tinham um ego inflado de povo eleito, e isso atrapalhava demais eles, porque eles esqueciam do essencial que era o amor. Eles focavam tanto nas crenças e nas coisas que precisavam ser realizadas, que eles esqueciam que o foco era o amor. Mas a parte mais linda disso é que o amor de Cristo não era frágil
a ponto de depender das expectativas de terceiros. Ele tinha muito bem firmada a identidade dele. Ele não precisava que terceiros chegassem para ele e falassem assim: você é o Filho de Deus. Isso era o de menos, ele sempre soube disso. Mudar aqueles corações dos discípulos endurecidos era a parte mais difícil de tudo. Porque a gente sabe hoje, né? Os discípulos são responsáveis por muitas partes da Bíblia que a gente conhece. Então, fique imaginando assim, se não tivesse discípulos, se não tivesse esse processo, ou pior, se eles não tivessem acreditado em tudo que tinha sido feito, que tudo que tinha acontecido com eles. A função deles era levar o testemunho para frente. E se eles não fizessem isso, não tinha igreja. A gente não tinha Mateus, a gente não tinha João, a gente não tinha a vida de Jesus escrita. A boa parte da vida de Jesus registrada e contada de diferentes pontos e ângulos de como aconteceu tudo isso. O futuro do cristianismo que a gente vive hoje estava nas mãos dos discípulos. E eles nem sabiam disso. Jesus planejou todo o processo para que eles entendessem o peso da responsabilidade deles, para que um dia eles entendessem. Porque ele sabia que uma hora o tempo dele na terra e o tempo dele com os discípulos ia acabar. E ele ia ter que seguir dali, ele ia voltar para o céu, ia ressurgir e voltar para o céu. E ele dependia daqueles 12 homens para levar para frente o ministério e tocar as igrejas e transformar no que a gente conhece hoje. Era necessário que os discípulos abandonassem tudo o que eles sabiam para reaprender tudo que o reino tinha para contar para eles. Então, quando a gente fala do reino dos céus, a gente está falando de um movimento completamente diferente de tudo que a gente conhece. Então, se tudo que a gente aprende aqui é certo, muito provavelmente no céu é errado. Ou talvez não da mesma forma. Então, a gente tem crenças e coisas que a gente aprende a vida inteira e a gente nem sabe que... não entende a importância da gente reaprender e estar aberto, abrir o coração para a possibilidade de que talvez a gente não saiba de nada. E o reino não tem nada a ver com o que a gente aprende aqui. E as conquistas e as coisas são tão pequenininhas que chega a ser ridículo o poder que a gente coloca nessas coisas, ao invés do poder que a gente deveria colocar para as coisas do reino dos céus. Então Jesus viveu a vida dele em perfeita... não sei nem dizer a palavra, mas é um perfeito testemunho. As pessoas elas não precisavam de uma segurança que ele era o Cristo. Elas viam pelos olhos dele, elas viam pelas atitudes. E a melhor forma que Cristo tinha de convencer os discípulos que tudo isso era real é conviver 24 horas com eles. Porque quanto mais eles conviviam, era nítido tudo o que acontecia ali dentro. O amor que ele trazia. Essa é a nossa missão também. A gente tem que levar para frente o amor que foi exemplificado lá atrás. Ele chamou os 12. Ele chamou, ele ensinou e ele os enviou. E depois de dividir tanta coisa, tantas experiências com eles, ele foi crucificado e voltou e falou com os discípulos e mandou um recado para os discípulos, né? Entregou um chamado. Então, ele chama, ele ensina e ele envia. E ele traz para os discípulos falando: o meu mandamento é esse, que amem os outros como eu vos amei. É uma necessidade, porque se a gente não pratica o amor, a gente não entende, a gente não tem noção do mínimo que é o cristianismo. O cristianismo é Cristo, Cristo é amor. Se eu não amo, eu não sou cristão. Então a conta meio que não fecha. Os apóstolos, eles foram convivendo e foram colocando em prática tudo aquilo que foi vivendo. E quando menos se esperava, eles tinham uma personalidade nova. A gente está falando de Pedro, uma pessoa que tinha uma personalidade completamente explosiva. A gente está falando de um cobrador de impostos, que estava acostumado com ser rejeitado, porque era uma profissão suja. Então a gente está falando sobre pessoas que literalmente nasceram de novo e começam um ministério do zero, mostrando basicamente o amor de Cristo e levando para frente. E é sobre isso. Os discípulos seguiram com as missões e fazia muito mais sentido, era mais um sentimento de gratidão, era como o mínimo que eles podiam fazer
era levar isso para frente. Era transmitir para terceiros, porque a mentalidade deles não estava mais tipo, povo eleito não é povo eleito, povo eleito não é povo eleito. Todos são dignos da graça. E ver o que a graça era capaz de fazer com diversas pessoas, prostitutas, cobradores de impostos, quantas outras pessoas que eles alcançaram, que eles mostraram que era assim possível, tudo que eles podiam imaginar. Então, abandonando toda a criação e todo um pensamento que a vida inteira eles tiveram, eles conseguiram explorar mais sobre o potencial e começar a entender o que era sobre. Eles pregaram, saíram pregando, uniram as pessoas, que a fé é justamente isso, todos unidos por um mesmo propósito, e mantiveram a chama acesa, pela pura e simples vontade de adorar. Eles queriam retribuir tudo aquilo que Cristo tinha feito durante esse período. E a parte mais linda é que você tem mais certeza de que as personalidades mudaram e as coisas estão de formas diferentes, é que você vê que agora as prioridades deles não são onde eu vou dormir amanhã, e sim, a minha igreja está bem? Quando você vai entendendo que tudo que você precisa está em Deus e não está aqui, eu não preciso me preocupar o que vai ser de amanhã. Se eu estiver pregando o reino de Deus, Ele vai entregar o que eu precisar. E Ele vai entregar o que eu precisar, não o que eu quero. Então, eles vão justamente nessa vertente e eles se unem e cada vez mais unidos, eles entendem qual é o propósito e por que eles têm que estar ali. E quando todos eles estão em uma harmonia e eles entendem o propósito, eles se preocupam com o próximo. Eles se preocupam se a unidade deles está bem. Eles estão preocupados se a igreja está unida em um. Se o meu irmão está bem, se ele tem o que comer. Eu não preciso disso, Deus vai prover. Agora eu preciso que todos estejam bem. Porque eu não consigo olhar para o lado e ver que o meu irmão está mal e está feliz com isso. Ou está satisfeito. E quando esse espírito de harmonia chega entre eles, é o momento que vem o Pentecostes. E vem o Espírito de Deus e habita a igreja. Atos 2:8. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, vindo dos céus, ouviu-se um som semelhante ao rugido de um furacão, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram então línguas como que de fogo que pousaram sobre suas cabeças. E todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar línguas que desconheciam, conforme o poder que o Espírito Santo lhes dava. E aí eles saem desse Espírito e vão pregar. E pregam por toda a terra. E saem espalhando, cumprindo o chamado que Deus deu. Que Jesus, assim que sai, Ele fala, agora vocês vão e pregam. É a função que eu dou para vocês. É a parte que lhes cabe. A igreja, desde o começo, foi criada para unir pessoas que acreditavam no mesmo Deus, acreditavam nas mesmas coisas. Ela veio para ajudar a gente. A comunidade veio para que a gente não precisasse passar por coisas e ficar se perguntando por que isso acontece, por que o mal existe. Óbvio que são questões que a gente vai abordar, mas a comunidade está aqui para que a gente se sinta seguro, compartilhando de um mesmo pensamento, com a tranquilidade que Cristo está resolvendo todas as coisas e tem uma vida maravilhosa esperando por nós no céu. A comunidade, ela vem para acolher, para cuidar. Ela vem justamente para fazer aquilo que Cristo fazia no começo. Para abordar o carinho, ser um lugar, uma casa, onde acolhe. Em Gálatas 3:28, a gente tem um versículo. Quem quiser abrir pode abrir, mas dá para acompanhar por aqui também. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos nós somos iguais em Cristo. Somos unidos com o Pai e com os outros, indivíduos partilhando da mesma fé e da mesma ideia. A igreja foi criada para ser a família do cristão.
Acima de família aqui da terra que a gente recebe, a família, essa igreja, é a igreja que não pode desmoronar. Porque se em casa as coisas estiverem caóticas, aqui é o lugar onde a gente tem calma, paz, onde a gente tem conforto, onde a gente sabe que a família que Deus deu, a nossa segunda família, sempre vai estar aqui para nós. Chamando todo mundo para a graça, o Espírito Santo batiza e tira todas as barreiras e as diferenças sociais, culturais e une todo mundo pela cruz. O batismo não é só o abandono dos pecados, mas de todos os preconceitos e mentalidades que o mundo pode ter colocado para a gente. A gente aprendeu sobre diferença, a gente aprendeu sobre preconceitos e agora a gente tem que desaprender tudo isso e se abster da graça. E entender que tudo isso fica para trás. E no batismo não fica só a vida que a gente teve antes, mas tudo que a gente aprendeu. Tudo que não serve. Então a gente deixa preconceito, a gente deixa qualquer coisa, um rancor, uma intriga, a gente deixa para trás, porque agora a nossa prioridade é o bem-estar do meu irmão. Eu olho para a igreja e eu falo, como eu posso ser útil aqui? Aonde eu me encaixo? Aonde eu posso me encaixar? Quem que está precisando da minha ajuda? A gente pensa muito quando vai falar sobre servir, sobre os ministérios da igreja. Vai tão além disso que às vezes a gente fica preso numa única questão. Os ministérios com certeza têm sua importância, eu não vou tirar nem um pouco o mérito disso. Mas a questão é que servir não é só estar fazendo um serviço. Entende? Quando você consola o teu amigo que está passando por uma situação diferente, quando você chama alguém para almoçar na sua casa, você está servindo. De formas diferentes? Sim, mas você continua servindo. Por quê? Servir é tudo que você tira um pouco e doa para o teu irmão. Você está não só prestando um serviço, mas você está prestando o amor. Você está demonstrando o amor para terceiros. E trazer justamente essa questão de que, agora que eu me batizo, eu sou como os discípulos mudaram lá atrás. As pessoas batem o olho em mim, elas veem o que eu faço e o que eu falo, e elas sabem que eu sou nova criatura. Você vê a pessoa, você fala, nossa, o que aconteceu com fulano que está diferente? Não conhece esse lado dele. Nosso trabalho é servir a todo mundo. Não importa religião. A gente se prende muito em placa de igreja e o foco não é esse. A gente tem que servir a todos e todos comum. O cristianismo não é adventismo. São coisas diferentes. A gente acaba se prendendo pelos detalhes e aqui a gente estuda 28 razões por qual crer. O amor é a principal. Sem ela, nenhum das outras 28 faz sentido. Se eu deixo o amor, tiro ele da equação, ele simplesmente não fecha a conta. A igreja, ela tem sua função. E ela veio aqui para mostrar como a gente pode ser útil para o reino dos céus. Mas principalmente para ensinar como que a gente pode viver em comunidade. Porque o céu não vai ser nada além de uma grande igreja. Que a gente vai só daqui lá para o céu e não vai ter nada de ruim. E se a gente não consegue coexistir com pessoas completamente diferentes que a gente e fazer o máximo que a gente tem para dedicar os nossos dons e as nossas capacidades para o bem dessa igreja prosperar e para o meu irmão estar bem, então não faz muito sentido eu ir para o céu. A gente tem muitos talentos aqui dentro. Eu não preciso nem falar. Tem gente que a gente tem um ministério para dar e vender aqui. E tem muita gente que participa de vários e ainda vão crescer muitos outros. Mas eu acho que, estudando sobre tudo isso, uma coisa que bateu muito forte no meu coração foi a questão de que a gente foca e foca e foca em pregar. E isso é excelente. Apesar disso, nada nos serve ficar pregando e não focar nas pessoas que a gente tem aqui dentro. A gente está tão preocupado em batizar que às vezes a gente esquece que o foco é amar. Então parece que tem um caderninho contando o batismo, só que ao mesmo tempo tem membro que já frequenta aqui há anos que está saindo pela porta de trás. E a gente nem está se percebendo disso. Então tem gente nova chegando e a gente está acolhendo. E às vezes tem gente do lado do nosso banco que sábado que vem já não vai mais estar aqui. A gente prega e a gente esquece da manutenção.
A manutenção da igreja talvez seja uma das coisas mais importantes. A gente precisa de uma igreja unida, a gente precisa de uma igreja que se importa até demais. É bom que a gente seja um cristão grudento, que faz questão e fica ligando para saber onde é que o teu amigo está num domingo à noite, que ele não está na igreja, do que de ser uma pessoa que nem manda mais mensagem, que já desistiu, falar, fulano não tem mais jeito. Claro que tem jeito, é só chamar ele. Você precisa fazer questão das pessoas porque você tem que pensar o que Jesus faria. E eu tenho certeza que se fosse nos dias de hoje, Jesus estaria ligando, falando, vamos fulano, eu preciso que você esteja lá comigo. A minha vida é melhor quando você está do meu lado. Hoje não tem condição, hoje eu estou com muita coisa. Então tá bom, eu vou te ajudar. Não é só a gente ficar insistindo para trazer a igreja, mas a gente servir fora da igreja também. Quando a gente está pregando para os de fora, sem se preocupar com os de dentro, sem ter esse olhar de aonde estão as pessoas que cresceram comigo, eu digo assim por mim, eu vejo as pessoas que cresceram comigo, pouquíssimos estão na igreja hoje. Eu cresci num círculo ali de 10, 15, todo mundo junto, mesma idade, mesmas coisas. E hoje em dia eu não vejo mais essas pessoas nem no sábado. Então falta principalmente um chamado não só para mim, mas principalmente para a igreja toda. Aonde e quem são essas pessoas que estão faltando? A gente não sabe. Bota na tua cabeça e tenta fazer uma lista mental de 5 pessoas que estão faltando na igreja. Que você não vê mais em culto de quarta, você não vê em domingo, você não vê em sábado. Você não vê nem na vida às vezes, não sabe nem o que fulano está fazendo. A gente fica focando em trazer para dentro. E é mais ou menos uma analogia de você querer encher e guardar água numa peneira de arroz. Você enche, mas sempre está saindo. E não tem constância. A gente é unido por um propósito. O nosso trabalho é servir como um, é deixar as coisas que o mundo ficou enfatizando toda a vida. O batismo é o abandono. Nosso trabalho é servir. De nada serve sair e pregar se nossa própria igreja não está em união. Quantas picuinhas, quanta inveja, quanto detalhes assim que acabam atrapalhando a nossa própria comunhão com Cristo. E eu digo por mim assim, porque às vezes eu me vejo em situações que o meu próprio ego e as minhas próprias coisinhas acabam atrapalhando fulano, porque eu fico pensando, porque fulano fez isso, não sei o quê. Não é sobre isso, o reino dos céus não é sobre isso. A gente fica pregando, chamando pessoas, só que às vezes a gente não está preocupado com o irmão que está do lado. Às vezes chega a visita e eu não chamo a visita para almoçar na minha casa. Um negócio que há 20 anos atrás era super normal. A gente via um membro novo, principalmente em igreja pequena, você vê uma pessoa nova entrando na igreja, você vai e chama. Hoje em dia, às vezes, falta até a gente recepcionar a pessoa. É a função da recepção. Não, a função é nossa. A função foi feita para nós, os cristãos. A gente está tão acostumado, e eu digo por mim, a gente está acostumado a chegar na igreja, sentar e aquecer o banco. Então a gente tem que trocar o nosso título. A gente troca o título, ao invés de cristão, a gente chama de aquecedor de banco. Porque a gente está fazendo praticamente isso. Eu me pergunto em que momento a gente parou de ser comunidade. A gente parou de ser a comunidade que sabe o nome de cada pessoa que está frequentando, a gente sabe os problemas que estão acontecendo. Não é só porque é meu amigo. Eu também tenho que me preocupar com quem não é meu amigo. Eu tenho que me preocupar com aquele que eu não conheço também. Eu preciso me preocupar porque eu tenho uma igreja de 3.000 membros que eu não conheço. Eu, Ana, não conheço. No máximo eu conheço os jovens da minha igreja, olha lá. Tem jovem que chega lá, às vezes eu não sei o nome. E eu não vou atrás. Então está acontecendo alguma coisa muito séria e a gente não consegue nem dizer por quê. Em que momento que a gente esqueceu que a gente é um? Que no céu vai estar todo mundo junto. A gente não vai chegar no céu, vai estar as panelinhas separadas, fulano com fulano. A gente vai estar todo mundo junto. A missão que Cristo deu para a gente é muito clara. E talvez essa fosse uma dificuldade que os cristãos e os discípulos tinham de entender. Que tinha que amar todo mundo. A mesma coisa serve aqui.
Nós temos que amar todo mundo que está aqui. Tem que amar quem está do lado aqui. Tem que olhar quem está lá atrás. Tem que olhar aonde a gente está falhando como igreja. Porque se eu não me vejo como comunidade, uma comunidade que abraça, se eu não me vejo como casa, que todo mundo que chega pode entrar, não faz sentido. Eu preciso ser o tipo de pessoa que acolhe. Eu não posso ser o tipo de pessoa que, quando vê uma responsabilidade, foge. Foi para isso que os discípulos foram escolhidos. Eles esperavam glória, o Messias vai vir libertar a gente dos romanos. Pedro crucificado. Não foi essa a premissa que Jesus entregou. Ele falou desde o começo, ele falou, vai ser difícil. Quando vocês acharem que tiver difícil, vai ser mais difícil ainda. E se vocês não dão conta, avisa, porque o futuro está nas tuas mãos. Eu preciso amar o meu próximo, não porque Cristo me ordenou. É óbvio que eu preciso, mas não só por isso. Eu preciso amar o próximo porque quando eu não amo o próximo, eu não sei o que é amor. E quando eu não sei o que é amor, eu não sei quem é Cristo. Então, talvez o nosso chamado para hoje seja encontrar as pessoas que estão perdidas. A nossa função, ela não é só achar as pessoas que estão perdidas lá fora. É localizar quem está perdido aqui dentro da igreja. Quem está sentindo que não encaixa mais na igreja. Quem está sentindo que aqui não é mais lugar, que aqui, ninguém faz questão da minha presença. A gente precisa fazer questão das pessoas. A gente precisa se importar mais do que qualquer outra pessoa. Se a mãe e o pai daquela pessoa se preocupam se ela não está na igreja, quem dirá a gente como corpo de Cristo? Nós deveríamos ser as pessoas mais preocupadas do porquê o culto de domingo tem 100 pessoas e não 3.000. Entendeu? Então a gente precisa entender o que está acontecendo com a nossa igreja e a gente precisa implorar para o Espírito Santo dar força e dar capacidade para a gente para levar isso para frente. E tem que assumir no peito, falar, não, realmente, eu tenho falhado como cristã. Eu tenho falhado, eu sei o quanto eu tenho falhado como cristã. E às vezes eu me pego falando com preguiça de cumprimentar membro. Chega no sábado, eu finjo que não é comigo. E eu fico imaginando Jesus olhando e falando, nossa, minha filha, é muito bonito, né, da sua parte fazendo isso. A responsabilidade que a gente carrega como cristão é gigantesca. E às vezes a gente não tem noção disso. Às vezes a gente olha para aquilo e sempre pensa, outra pessoa vai acolher, outra pessoa vai convidar. Por que não eu? Eu preciso ser protagonista da minha igreja. Eu não posso ficar nos figurantes lá atrás. Jesus me chamou para ser luz aonde eu for. Não importa se é para almoçar na sua casa, não importa se é para dar um feliz sábado. A gente esquece e a gente entrou numa fase tão confortável da nossa vida que a gente esqueceu qual que era o objetivo. A gente vem e às vezes senta e sai e fica por isso. Como que pode uma igreja dessa? E a gente vai fazer evangelismo como assim? Quer chamar a gente de fora para dentro, mas os de dentro estão faltando. A conta não fecha. O cristianismo, ele está aí. Todo mundo está evangelizando, todo mundo está saindo, as pessoas estão conhecendo a Cristo. Mas enquanto não houver uma igreja que se une, uma igreja que se importa, não tem para quê. Não tem nem para que ter igreja. Se a gente vai ter uma igreja que não se importa e senta no banco e vai embora, não precisa ter igreja. A igreja somos nós, não é o prédio. Isso aqui é só um momento que a gente tem para se juntar e estudar um pouquinho mais junto. Mas a importância da igreja, ela está unida. E se a igreja está separada, se não tem os membros, se os próprios membros não são a cola que mantém a igreja junto, por que a gente tem igreja? E agora eu tenho que estender o meu pedido de desculpa. Eu tenho que pedir desculpa porque se alguma vez você se sentiu abandonado aqui na igreja, eu peço desculpa. Era minha responsabilidade, era nossa responsabilidade. E a gente falhou. E eu espero muito que isso não se aconteça de novo. Porque era minha responsabilidade ter sido Cristo para você.
E se eu não fui, tem algo muito errado, porque por que eu estou vindo aqui se não é para ser Cristo? Se você sente que não cabe, se não é necessário, me desculpa, de verdade. Você é perfeitamente necessário onde você está. E você precisa se envolver com a gente, porque talvez a gente não te veja. Eu sinto uma necessidade da gente acordar como igreja e sentir que... O que aconteceu com a necessidade que eu tinha de ser uma pessoa relacional? Eu preciso me relacionar. Se eu não me relaciono, eu não sou um ser humano. E se eu não me relaciono com os outros, eu não sou cristão. A gente foca tanto em sair, atravessar, ir para a Amazônia, ir para o Canadá, fazer missão. E às vezes está falhando nessas pequenas questões. A gente precisa rever o que está de errado com isso. Porque eu estou aqui pregando sobre missão e vamos sair fazer missão e eu não faço missão. Eu não sento e não converso. Não sento com a pessoa que senta às vezes de visita na quarta-feira, eu não sento com ela, não converso. Então tem algo de muito errado acontecendo sobre isso. Deus, Ele não nos deu imagens, porque nós somos a imagem. E se a gente não está transpassando para terceiros essa imagem de amor, de zelo e de carinho, o que a gente está passando? Eu fico pensando que a gente precisava ser aquela pessoa que grita quando chega num lugar. É uma pessoa que exala o amor. Você bate, você conversa 5 minutos com ela, você fala, nossa, é tão bom falar com essa pessoa. Eu me sinto em casa quando eu estou com ela. Por que não? Por que isso aconteceu? Eu queria finalizar com um versinho que está em 1 João 4:8. Talvez alguns de vocês já conheçam. 1 João 8 fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou refrasear um pouquinho. Quem não ama não conhece a Deus, portanto, não pode ser cristão. Deus é amor. Quem não ama não conhece o amor. Quem não ama não é cristão. Porque quem é cristão é amor, porque Cristo é amor. O que está acontecendo com a nossa igreja? Deus, Ele quer que a gente seja o reflexo de tudo de bom que tem no mundo. Ele quer que a gente seja o tipo de imagem que você bate o olho e você sabe que aquilo provém de tudo que tem de bom. No livro que eu peguei, falava uma frase que chegou a me constranger. E ela falava: o mundo sempre saberia diferenciar os cristãos, não pelas vestimentas, status ou família. Eles veriam o amor de Cristo transpassando gerações. Quando eu abro mão da comunidade que Cristo me deixou para ser amada e para amar, eu abro mão do plano de salvação. Eu invalido tudo que Cristo fez por mim. Eu falo assim: eu não preciso de uma igreja. Não tem um céu só comigo. Não existe um reino dos céus onde só eu existo. Cristo não vai voltar enquanto a igreja não estiver unida como uma. O Espírito Santo não vai se derramar enquanto a gente não estiver unido. Enquanto a gente não fizer tanta questão de ser chato. Se for preciso, vamos ser chato. Vamos ser o cristão chato que faz tanta questão que fica triste quando o irmão não vem na igreja. Mas às vezes a gente não sabe nem quem é que está faltando. Se eu não me preocupo com o terceiro, se eu não coloco as necessidades dos outros acima das minhas, eu falho como cristão.
O mundo prega e prega e não cansa de pregar um mundo ideal, onde você não precisa de ninguém, onde você é perfeitamente feliz sozinho. Você não é feliz sozinho, não existe isso. O amor, ele demanda uma dependência. A mentalidade do reino dos céus não é essa. E o que Satanás mais quer, ele é especialista, é distorcer a imagem de Deus que você vai ter. Porque ele não quer nem que você sonhe em conhecer quem morreu na cruz por você. Ele tem medo do poder da fé. Ele tem medo do que a gente pode fazer quando a gente se une. Porque ele sabe o potencial que Deus entregou nas nossas mãos. Ele sabe o quão poderoso e quão poderosa é a oração de irmãos que se juntam e oram juntos e intercedem pelo Espírito Santo, intercedem para serem pessoas melhores e para serem amor na vida dos outros. E quando eu sento e eu peço por tudo isso, ele se preocupa. Ele se preocupa porque o que ele mais teme é uma igreja que interpreta 100% a missão que Deus deu. O que ele mais adora é quando a gente se confunde, quando a gente se perde no caminho. E o que ele mais teme é uma igreja que se importa e se une e pratica o amor. Porque quando a gente pratica o amor, a gente vai tirando algumas coisas. A gente vai tirando de uma bagagem imaginária que a gente tinha na nossa mochila o egoísmo, a preguiça, tudo de ruim que a gente tem. E vai sendo substituído pelas coisas que Deus quer dar pra gente. E Ele vai dar capacidade, Ele vai... Tudo que for necessário você precisar, é só você pedir. E Ele vai dar. Jesus está chamando a gente para esquecer essa ideia de individualismo. A gente vive na geração do individualismo. A gente vive num mundo que a gente procura tanto as nossas próprias conquistas que a gente esquece as conquistas que a gente tem que ter com a igreja. A gente esquece que eu tenho que estar conquistando todo mundo que está aqui. Eu tenho que estar conhecendo a minha igreja. Eu preciso me relacionar com a minha igreja, porque se eu não me relaciono, quem vai se relacionar? Se eu não me preocupo, quem que vai se preocupar? Se eu sempre estiver jogando o fardo de ser cristão para o meu irmão, ele não aguenta. Cristo, ele não entrega mais do que a gente aguenta. Ele sabe perfeitamente qual é o seu limite. E se você acha por algum momento que ele está colocando mais, ele não está. Ele sabe o quanto você aguenta. Satanás sabe o quanto você aguenta. A gente precisa revisar o que a gente está fazendo como igreja. O serviço, ou melhor, o desserviço que a gente está tendo como comunidade. A gente tem que entender o porquê que tudo isso está acontecendo. E eu trago talvez uma das declarações mais lindas que tem na Bíblia. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. Esse é o amor que é nosso dever, a nossa missão levar pra gente. Por que a gente não está resplandecendo o amor de Cristo? Por que essa igreja não está fazendo questão de fazer as coisas? Por que numa igreja de 3.000 membros a gente tem, às vezes, 300, 400 pessoas ativas? Não é para chegar e bater a carteirinha na igreja. É para viver o ministério. Se eu não sou discípulo do reino dos céus, ele não vai para frente. Isso é um fato. Por mais que o ministério não dependa da gente, se eu não fizer a minha parte, não vai para frente. E o pior é, se eu não vou para frente com isso, eu fico para trás. Eu fico para trás preso em tudo que
que era a minha missão. E se eu não consigo botar tudo em prática o que eu precisava explicar e contar para o mundo, eu não me desenvolvo. E se eu não consigo amar, eu não consigo me desenvolver como ser humano. Porque quando eu amo, eu sou amado. Quando eu creio, eu sou acreditado. Então tudo é uma validação dos dois lados. Eu não prego o cristianismo porque os outros precisam. Eu preciso ouvir isso. Eu preciso chegar e parar de ser medíocre. Parar de fazer as mesmas coisas, parar de arranjar desculpa. Cristo não vai voltar enquanto a gente estiver na nossa zona de conforto. Ele não vai voltar enquanto a gente não fizer questão que toda uma igreja esteja unida e vá junto. Se eu não faço questão que cada pessoa, cada membro que vem aqui no sábado de manhã esteja junto comigo no céu, não faz sentido. Porque eu invalido todo o plano da salvação. Quando eu não faço a minha parte, eu invalido o plano da salvação. A salvação não depende de mim, mas eu atrapalho. Eu sou antagonista disso. As coisas não vão para frente, eu não consigo melhorar, eu só pioro. Se eu não vou para frente, eu fico parado ou eu volto para trás. Eu volto porque Satanás sabe exatamente as minhas falhas, os meus desejos, os piores desejos que eu tenho, e ele vai me tentar com isso. Cristo chama a gente para elevar o nosso potencial. Para provar tudo que a gente tem e acha que pode ter, vai ser melhor. Se você acha que você não tem dom, se você acha que você não tem a capacidade de conversar, ou se você não pode chamar alguém para ir na tua casa, ora para Deus, Ele vai falar como você é necessário aqui. Porque cada um tem sua necessidade aqui, todo mundo é importante. Não sou só eu que venho falar, não é o outro que vem cantar, não é fulano que sabe fazer decoração. Cada um vai descobrir, e só vai descobrir se pedir para Deus. E implorar pela comunhão, e implorar pelo derramamento do Espírito, e para Deus tirar as coisas que fazem a gente ser humano. Porque o ser humano é tudo de ruim. Não tem nada que se aproveite daqui. A gente é nada além de barro. E se a gente não pede pela renovação do Espírito todos os dias, Cristo não volta. Porque a gente não muda. A gente só consegue mudar com o Espírito Santo. E só assim, quando a gente pede e quando a gente fizer a nossa parte, é que as coisas vão para frente. E só aí, Jesus vai poder voltar. Porque a gente está fazendo a nossa parte como igreja. Se a gente falha como igreja, a gente falha como cristão, falha como pessoa, falha como tudo. Está tudo errado. Esquece, apaga. Não tem sentido um céu onde não está todo mundo por quem Cristo morreu. Não faz sentido eu não lutar pela minha igreja. Se eu não luto pela minha igreja, quem vai lutar? Se eu não faço questão de reiterar quão importante as pessoas são. E se você precisa ouvir isso, eu te falo, você é perfeitamente necessário aqui. Aqui é o seu lugar, você não tem que sair daqui. Se você acha que tem que mudar, tem que sair, tem que ir para outra igreja, não tem. Você tem que estar aqui, porque você tem que viver o teu propósito que foi escrito aqui nessa igreja. Você tem que viver os planos que Deus escreveu para você. Você tem que deixar de pensar em terceiros e viver o teu cristianismo. E amar como você pode, que seja amar demais. Que a gente seja preso por amar demais, por pregar demais, por se importar demais. Mas nunca que a gente seja medíocre, que a gente falhe como cristão. Porque não vai ter coisa mais difícil, mais dura e mais triste do que talvez ir para o céu e ver que alguém que você podia ter alcançado ficou lá. Que alguém que todo domingo, todo sábado, toda quarta-feira estava ali, mas em algum momento deu alguma coisa errada. Se eu conheço a minha igreja, se eu conheço os meus membros, se eu conheço as pessoas que estão junto comigo e eu me importo e eu faço a minha parte, a chance disso dar certo é muito maior. Que a gente não seja medíocre, que a gente seja uma igreja que quer mais, que aspira mais. Que a gente implore por mais responsabilidades na igreja, se for necessário. Para que a gente desenvolva o poder e a capacidade, o potencial que Deus entregou pra gente.
Que a gente possa entender que, além de igreja, além de tudo, somos pessoas relacionais. A gente não nasceu para ser sozinho, a gente não nasceu para ficar sozinho. A gente nasceu para abraçar, para estar junto, para almoçar junto, para tudo que for necessário. E que a gente não pode só estar nas horas boas e nas horas ruins. A gente tem que estar sempre, constante, assim como Cristo era. Paizinho, a gente está aqui porque a gente não é nada. Somos coisinhas tão pequenininhas, mas ainda assim o Senhor nos dá a oportunidade de ser tão mais que isso. A gente sabe que a gente está falhando como igreja. A gente sabe o quão pecador e quão miserável a gente é, mas a gente também sabe do potencial do Espírito Santo e quanto Ele pode nos ajudar. A gente sabe que a gente precisa implorar para isso, para não ser as nossas forças fazendo, mas a gente fazer o nosso máximo e o Senhor completar. Abençoe essa igreja, Pai, porque a gente tem tanto para amar, tanto para prosperar como igreja. Não deixe que a nossa zona de conforto se torne o nosso dia a dia. Se ser cristão é difícil, que se torne mais difícil ainda. Porque a recompensa que espera a gente no céu é muito maior. Abençoe cada um de nós aqui, Pai, para que a gente possa alcançar o nosso potencial como igreja. Potencial como cristão. Potencial como pessoas que o Senhor enviou. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Olá, querido amigo, querida amiga, que bom que você ficou mais um momentinho para nós falarmos aqui após esse culto. Estou aqui para te fazer um convite muito especial. Caso você tenha interesse em aprender mais sobre a Bíblia, eu te convido a acessar o link que está aí na descrição ou esse QR Code que está aparecendo na sua tela para nós estudarmos um pouco mais de alguns assuntos que a Bíblia traz a respeito. Eu tenho alguns estudos aqui que falam de Apocalipse, do santuário, dos ensinos de Jesus. Então acesse o link que está aí embaixo, caso você tenha interesse. Você pergunta e a gente responde na Bíblia. Então é isso, acesse esse link. Um grande abraço, que Deus te abençoe.